mulher do Marcelo é Simone, né? Isso. Que também é jornalista, deu uma sugestão muito boa, né? E esse pequeno torcedor que mora em São Paulo, que torce por Santa Cruz, teve uma frustração, foi ver um jogo da Ponte Preta com Santa Cruz em Campinas, o Santa Cruz em Campinas, o Santa foi goleado, mas agora, quando ele for buscar na internet essa noite as informações, ele vai sorrir. Porque na Copa Pernambuco, o Santa Cruz é rei. Ganhou as 2 últimas competições e começou com goleada a edição 2010. O Vitória não aguentou a força tricolor. Primeiro tempo, a bola chega à área, Nemo cabeceia e Gilberto também. 1-0 Santa, Gilberto. Bola lançada para Gilberto, o atacante tricolor divide 2 vezes com o goleiro Dida. Renan Potiguar pega a sobra e chuta. A bola é rebatida e Osmar anota o segundo gol do Santa. O terceiro gol tricolor sai no segundo tempo. Bola cruzada e Gilberto cabeceia feliz. Para fechar a goleada, a bola é cruzada por Osmar e Renan Potiguar escora para a rede. Santa Cruz 4, Vitória 0, o placar do jogo. E jogar na Copa Pernambuco, como é que é para quem já passou por bons times e boas competições? Estou encarando da melhor maneira possível, estou sendo o mais profissional possível. Você vê aí no jogo, eu, correndo, senão eu poderia até mesmo falar com a diretoria que não queria jogar, que só deveria treinar. Não, mas eu fiz questão de falar que queria jogar, que eu quero fazer parte, até porque eu sou jogador de futebol e eu tenho que estar jogando. E o Osmar estava impedido de uma transferência porque já tinha atingido o limite de transferências no ano, foi a terceira dele quando chegou ao Santa Cruz, por isso não pode mais se transferir para um outro clube neste ano, Sabrina. Então, segue na Copa Pernambuco. Olha, 555 torcedores foram à Arruda neste domingo. É uma paixão que não vai desaparecer nunca. Posso falar? Posso falar? Posso falar? O Santa Cruz jogou, estou presente. E essa fase vai passar e dias melhores virão para o Santa Cruz Futebol Clube. É normal para mim, os meus finais de semana, meu domingo, estar aqui no Santa Cruz. Se não tiver Santa Cruz, acho que é uma parte incompleta minha. Eu amo Santa Cruz, independente dele vencer ou não, né? Desde que eu torço pelo Santa Cruz, para mim assim é o clube que realmente eu amo. E também eu venho pelo meu esposo também, né? Nós já acompanhamos e não deixamos de vir porque ele não está vencendo, né? Não venceu. A família permanece unida com Santa Cruz? Permanece e sempre vai permanecer. Que o Santa Cruz é a minha segunda família. Sociologicamente, o Túlio Velho Barreto pode ter uma explicação para esse fenômeno da torcida do Santa. Agora, rapidinho, eu sou de Belém do Pará, lá tem Remo e Paysandu, duas torcidas apaixonadas. Mas eu me impressiono muito com a torcida do Santa, eu não me canso. Vou cobrir treino, eu fico impressionada com a paixão da turma da Tesoura, daquele pessoal ali, e feliz, apesar de tudo, assim, ainda consegue sorrir legal. Você tem uma explicação para isso? Bom, a explicação é difícil, né? A gente tem que pensar muito, mas o Santa Cruz tem um patrimônio, né, que é um patrimônio imensurável, né, o estádio do Arruda e a sua torcida. Quer dizer, hoje é uma torcida em busca de um time, a gente poderia dizer isso. E eu tenho a impressão, Rembrandt, que como o Náutico tem a coisa do hexacampeonato, o Sport tem os títulos nacionais e o maior ganhador de títulos em Pernambuco, o torcedor de Santa Cruz hoje faz questão de estar construindo também a sua identidade, ou reconstruindo sua identidade, de ser a torcida mais apaixonada e mais fiel de Pernambuco. Então isso ajuda, inclusive na autoestima. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a fiel torcida do Corinthians se constituiu como tal nos 23 anos que o Corinthians ficou sem títulos em São Paulo. Então, não é uma repetição do que aconteceu em São Paulo, é uma coisa natural do ser humano. Você é torcedor, apaixonado pelo seu clube, ama seu clube e precisa ter algo que lhe responda nessa paixão. E hoje é a identidade de ser a torcida mais apaixonada, mais dedicada ao clube, né, que vai colocar 50 mil pessoas na Série D. Então, essa tem sido uma característica do Santa Cruz. E eu acho que, com o passar do tempo, a gente vai respeitar cada vez mais a torcida do Santa Cruz como a mais apaixonada de Pernambuco. Né? Vai criar essa identidade e é uma coisa muito forte. Vocês veem assim também, Marcelo, lá? Eu acho a história do Santa Cruz uma história fascinante. Porque se você imaginar um clube que estava na Série A há quanto tempo? 2005. É muito pouco tempo. Quer dizer, a gente não está falando de uma geração. A gente está falando de várias gerações aí de torcedores que de repente viram o time em termos nacionais, em termos de projeção nacional, chegar o mais perto possível de desaparecer.
né? O que você chega mais perto possível de desaparecer é a Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive porque ela não te dá garantia de voltar no ano seguinte. Você tem que conquistar no estadual. Né? Você entra no estadual pensando em recomeçar um caminho que de volta para a Série A dura esse tempo todo aí, que já está durando. Né? O Santa Cruz precisa hoje de mais 4 anos, né? Para poder voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor seguir fiel a esse clube, eu acho até que tem um momento em que o torcedor fica, como tu estava dizendo, ainda mais fiel, né? É o momento do resgate. O meu medo é quando isso começa a demorar, principalmente quando você vê os rivais. Aí já começa a preocupar a nova geração. Né? O pai hoje convenceu o filho a ser torcedor do Santa Cruz, é claro que dá mais trabalho, né? Também não vamos tapar o sol com a peneira, né? Tem um filho novinho, né? Você é torcedor do Santa Cruz, quer convencê-lo. O filho vendo o esporte disputando final de competição nacional, né? O esporte e o Náutico na Série A ou na Série B lutando para voltar à Série A, né? Esse cenário no longo prazo é um cenário preocupante para o Santa Cruz. Olha só, depois de falar do Santa, em Caruaru, no outro confronto de hoje pela Copa Pernambuco, o Sport perdeu um pênalti e o jogo para o Porto. Apenas 140 pessoas foram ao Lacerdão para ver o jogo entre Porto e Sport. O primeiro gol saiu aos 28 minutos. Depois de uma boa troca de passes, Lalá abriu o placar para o Porto. 4 minutos depois, Rogério chutou cruzado, Gustavo não segurou e Lalá novamente completou. Porto 2, Sport 0. No começo do segundo tempo, aos 3 minutos, o Sport esboçou uma reação. Depois do contra-ataque, Juninho bateu no canto e descontou. Aos 42 minutos, o juiz marcou mão na bola de Júnior neste lance. David foi para a cobrança e o goleiro Emanuel defendeu em 2 tempos. Festa para o goleiro que garantiu a vitória do Porto por 2-1 em cima do Sport. Essa vitória nos dá ânimo para continuarmos, para trabalhar mais uma semana e buscar uma vitória contra o Vitória de lá em Vitória de Santo Antão. A base desse time do Sport que está disputando a Copa Pernambuco é a base júnior do time rubro-negro. Olha, na piscina e na quadra, 2 vitórias do clube português neste fim de semana. Em Fortaleza, a equipe feminina de handebol conquistou o penta da Copa Nordeste Juvenil ao vencer na final o CCEFA de Alagoas por 34-24. No masculino, o português foi vice-campeão. Na piscina, a conquista foi da 4ª etapa do circuito pernambucano de natação Master. E Pernambuco foi ouro no atletismo do Rio de Janeiro. Os atletas Thiago Benedito, no lançamento do martelo, Alessandra Santos, nos 400 metros com barreira, e Jonatas Felipe, nos 100 metros com barreira, ganharam o título brasileiro juvenil Interclube. E a seguir os lances de Esporte Bahia, a expectativa do Salgueiro para a disputa das quartas de final da Série C. E a brincadeira do rubro-negro cabuloso em cima da torcida do Bahia, olha, foi uma